Olá! O estado de Nova York registrou seu primeiro caso de ebola. O médico Craig Spencer, de 32 anos, foi hospitalizado na quinta-feira com o vírus, após tratar de pacientes com ebola na Guiné pelo programa Médicos Sem Fronteiras. As autoridades do estado investigam pessoas que mantiveram contato com o médico. Ainda se tratando da doença, o cofundador da Microsoft e filantropo, Paul Allen, vai doar 100 milhões de dólares para a luta contra o ebola e para aumentar a capacidade de logística da Organização Mundial da Saúde. E o clima para este sábado é de sol e muitas nuvens. À tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva. A máxima, 28 graus e a mínima prevista, 18 graus. As brasileiras Georgia Sampaio e Raíssa Miller, ambas de 19 anos, foram premiadas pela Universidade de Harvard. As alunas foram reconhecidas através do Village to Raise a Child, programa que tem o objetivo de tornar conhecidas ideias que impactem a comunidade. Conheça o projeto das duas e de demais alunos do programa pelo site www.crowdrise.com. E recentemente foi inaugurado o outlet mais próximo à Alphaville. O shopping Catarina Outlet Fashion está localizado às margens da rodovia Castelo Branco, em São Roque. O empreendimento conta com lojas de grifes, que são referências na Europa e nos Estados Unidos, torres comerciais e até um aeroporto executivo, que entrará em funcionamento em 2016. Para as crianças que adoram os palhaços Pincel e Costelinha, a dupla estreia no Teatro Municipal de Barueri neste domingo, às 16 horas. A entrada é gratuita, basta retirar o ingresso com antecedência no Ganha Tempo ou nos postos de informações de Alphaville e do Boulevard Central. Também no domingo, às 18 horas, a animação Madagascar 3 será exibida na Sala Barueri de Cinema. A entrada também é gratuita. Mais informações pelo telefone 4199-1600. E neste domingo, o brasileiro vai exercer mais uma vez o seu papel de cidadão, escolhendo o novo representante do país. Caterine Cifali tirou muitas dúvidas do eleitorado com o professor de marketing político da Universidade Mackenzie, Adolfo Queiroz. Ele é graduado pela Universidade Metodista de Piracicaba, é mestre pela Universidade de Brasília, é doutor pela Universidade Metodista de São Paulo e tem pós-doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, ele é professor de marketing político pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Adolfo Queiroz, obrigada por conceder essa entrevista ao TJ Alfa. Bom, professora, eu vou começar perguntando sobre o quadro político atual. Em julho do ano passado, houve uma série de manifestações e os protestos eram em relação ao aumento do preço do transporte público, à corrupção, às obras superfaturadas da Copa do Mundo, entre outros fatores. Agora, esse ano, a crise econômica, o aumento da inflação, a morte do político Eduardo Campos, entre outros fatores. Como é que você vê o brasileiro? Você acha que para essa eleição o eleitorado está mais engajado, mais interessado do que em outras eleições? Olha, eu acho que é um movimento muito parecido com o que aconteceu nos anos 80, quando nós tivemos as diretas já, e houve uma intensa participação da sociedade naquele momento para que nós modificássemos a situação política no Brasil e não conseguimos, O Congresso Nacional derrotou a proposta das emendas. Depois nós tivemos o período do Collor, aí sim, as manifestações da sociedade, os caras pintadas, influíram decisivamente para que o Collor fosse afastado do poder. Entretanto, as manifestações do ano passado, me parece que não bateram no resultado que nós vamos ter no domingo, após o segundo turno. Por que não refletiram objetivamente? Porque essas manifestações foram soltas, Elas não tiveram lideranças objetivas, elas não foram feitas pelos partidos políticos que nós temos. Então, toda a energia que se gerou com aquela manifestação, ou aquelas manifestações, ela se diluiu, porque o resultado objetivo das urnas, mostra que nós chegamos no segundo turno com um referendo entre o partido que está no poder com o partido que deveria fazer oposição, Eu não tenho bola de cristal para lhe afirmar o que vai acontecer no domingo, mas a tendência é que nós tenhamos uma permanência, da Dilma Rousseff no poder por conta da máquina política que ela tem na mão,
do tamanho do partido dela, da aliança com o PMDB, dos benefícios sociais que ela e o partido dela construíram ao longo desses anos e que as oposições não conseguiram criar um antagonismo, né? Acho que todos ficamos perplexos com o resultado do primeiro turno, quando o Aécio cresceu 17 pontos em uma semana, né? Os institutos de pesquisa não detectaram isso, e assim como não detectaram lá, é possível que haja alguma surpresa no domingo. Mas a tendência, né, pelo que a gente percebe, ouve, pela qualidade dos programas do PT e pela qualidade dos programas do PSDB nesse segundo turno, né, pelo que aconteceu nos debates até aqui, eu não quero quebrar minha bola de cristal aqui na sua frente, mas a minha percepção é que nós não teremos alternância de poder a partir de domingo. Perfeito. Pegando essa deixa sobre os debates, estamos acompanhando uma forma diferente de fazer campanha política. Os candidatos, ao invés de enaltecerem suas propostas, eles preferem alfinetar as ações dos oponentes. Até que ponto isso é válido num debate político? Olha, tem sido constante. Isso aconteceu nesse primeiro turno, isso já aconteceu em debates anteriores, no tempo em que o Collor duelou com o Lula, no tempo que o Lula duelou com o Fernando Henrique, no tempo que o Mário Covas duelava com o Leonel Brizola, que o Maluf duelava com outros candidatos. Então, essa questão da agressão verbal me parece que é um componente histórico dos programas da televisão brasileira sobre eleições, né? Se você me perguntar se eu estou contente com esse resultado, eu lhe diria com absoluta certeza. Eu não estou, como acho que boa parte da sociedade brasileira está desencantada com o que está vendo em termos de debate. Nós não queremos esse bate-boca, nós não queremos essa briga. Eu quero que a dona Dilma, o seu Aécio, diga como é que eu vou resolver o problema da educação no Brasil. Como é que eu vou resolver o problema da segurança pública no Brasil? Como é que que tipos de ações eu vou ter para a retomada da economia, não é? Das ações econômicas na indústria, no comércio, nas escolas, nos clubes de futebol, não é? Quer dizer, na vida do brasileiro. Então, me parece que se os políticos forem sensatos, e eu temo que eles não sejam, eles vão repensar muito a partir do que aconteceu na televisão, especialmente esse ano, sobre o futuro dos projetos de comunicação. Acho que a sociedade não merece esse tipo de acontecimento que está sendo levado ao ar. Ótimo. Agora, de acordo com as pesquisas, né, há um empate técnico. Os candidatos eles têm propostas de governo diferentes. Mas, na sua opinião, você acredita que a população está tão dividida por conta dessas propostas? Não, eu vou mais além. Na verdade, nós temos 3 grandes blocos eleitorais no Brasil hoje. O bloco que vota no PT, o bloco que vota nesta grande coligação que o Aécio fez com a Marina Silva, e você tem um bloco de mais de 30 milhões de eleitores que não foram às urnas por razões diversas. Não gostam de A ou de B, estavam trabalhando, estão doentes, mudaram de cidade, estão descrentes, se abstiveram porque pagam R$ 3,50 para não participar do processo eleitoral, porque o processo eleitoral no Brasil é obrigatório, né? Então, na verdade, quem vencer, se Dilma ou Aécio, na verdade vai vencer mantido esse terceiro bloco de 30 milhões de eleitores que não vão comparecer às urnas no próximo domingo. Nós teremos então um presidente fraco, né? Esse presidente eleito com 30%, 40%, ele vai ter 60%, 70% de votos contra ele, os 30 milhões que não vão e os 30 milhões que vão votar no seu oponente. Isso é bom, isso é ruim, não é? Isso não é bom, porque você não estabelece um consenso. A maioria conseguida nas urnas, nesse domingo, vai ser uma maioria muito tênue, muito frágil, né?
E essa maioria frágil, ela tende a fazer mais concessões do que deveria fazer para os partidos coligados daqui por diante. Então, é muito ruim. É evidente, essa é a 7ª eleição que a jovem democracia brasileira está praticando, né? Nós ainda estamos engatinhando nesse sentido, né? Mas seria interessante que houvesse daqui por diante um repensar sobre as condições para fazer uma eleição, as condições para divulgar essa eleição na internet, na TV, no rádio, as condições sobre esses 30 e tantos partidos políticos que nós temos organizados hoje no Brasil e, especialmente, como é que eu seduzo 30 milhões de pessoas a voltarem a acreditar nesse projeto de democracia brasileira. Professor, agora 2 suposições. Caso, nas urnas, o resultado seja favorável à nossa presidente e ela seja reeleita, como você vê os próximos 4 anos do Brasil? Olha, devem ser de continuidade ao que nós estamos vendo, né? Apoio a projetos sociais de forma muito intensiva, a máquina já está montada, a coligação com o PMDB já está formada, provavelmente a base parlamentar, a Dilma não vai ter dificuldades para governar, ela tende a ter uma pequena maioria, mais uma maioria, né? Então é como se o trem tivesse parado numa estação para reabastecer, né? E voltar. O que eu espero, sinceramente, é que os próximos 4 anos sejam de menos sacrifício para nós que compomos a classe média e que estamos bancando Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Fogão, Bolsa Enceradeira, Bolsa Liquidificador, né? A classe média hoje está sendo, através do imposto de renda que os assalariados pagam, basicamente, através dos impostos que a indústria e o comércio pagam, né? Financiando essa desigualdade social que existe no Brasil. Ela é meritória, ela é importante, não é? Mas eu acho que a classe média precisaria de um carinho da dona Dilma nesses próximos 4 anos. Agora, caso o Aécio seja o preferido do eleitorado, como você vê esses próximos 4 anos? Caso o Aécio seja eleito presidente da República, ele vai continuar refém dos mesmos partidos políticos que a Dilma tem. O único grande perdedor, se isso acontecer, vai ser o PT, porque o PT vai ficar alijado, em tese, do processo, e o PMDB, na segunda-feira de manhã, é o primeiro partido que vai bater na porta do Aécio, querendo fazer o seu apoio, querendo ministérios, querendo cargos, essa coisa toda, para continuar garantindo o Aécio. E junto com o PMDB virá o seu Paulo Maluf, virá o seu Collor, virão outras figuras que até aqui apoiaram o PT. Então, digamos, o grande derrotado, se der o Aécio, vai ser só um partido, que vai ser o PT. Os outros vão fingir de mortos e vão querer sentar na janelinha do avião como se tivessem ganho a eleição também. Isso é Brasil, infelizmente. Corrupção. Esse é um tema que precisa ser mais discutido, mais elaborado. O brasileiro, agora, nos últimos anos, ele abriu o olho para esse problema? Olha, eu acho que a sociedade brasileira está alertada para esse problema há anos, né? O problema é que você construiu um sistema, né, de benesses dentro do governo, de pequenos funcionários públicos a altas autoridades. Todo mundo se sente no direito de ganhar um presente, de ganhar um afago, de ganhar um dinheiro, né? Quer dizer, as compras do jeito que elas são feitas hoje no Brasil, a existência de lobbies, a existência da falta de critérios para a compra de um parafuso ou de um avião ou de um navio ou para fazer uma ponte ou uma escola, são muito grandes. O que a gente viu agora sobre a Petrobras e o que a sociedade brasileira conhece deve ser uma pequena parte das coisas que objetivamente ocorrem na cidade de Brasília, né? Então eu tenho a impressão que a sociedade brasileira, o governo, né, a sociedade mundial ganhariam muito em termos de exemplo se o Brasil varresse a corrupção, mas me parece que isso não estará na agenda do próximo governo. Essa é uma agenda para a meninada que hoje tem 16, 18 anos,
para construir um novo país daqui a 10 anos. A investigação em relação ao mensalão tucano, será que estaria na agenda desses próximos 4 anos? Não imagino, eu acho que zera tudo, né? A partir do momento que o PT ganhar ou que o PSDB ganhar, né? Pode ser que o PSDB ganhando, ele vá querer fazer um pouco de marola, né? na cozinha do PT. Se o PT ganhar, eles vão esquecer o PSDB, vão continuar a vida e vão tocar o projeto para a construção de um outro sucessor para ficar mais 8 anos depois da dona Dilma. Se eu puder arriscar um nome, vai ser o ex-senador e hoje chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, né? Você pode escrever que a partir de segunda ou terça-feira, o Aloysio Mercadante vai começar a dar entrevistas, a ser o novo reizinho de Brasília, porque o PT precisa construir uma nova liderança com a mesma competência que o Lula construiu a Dilma terá que construir ou o Aloysio ou uma outra pessoa que seja palatável aos brasileiros. Como o senhor falou, tem muitos eleitores indecisos. Falta pouco tempo para o segundo turno e para eles, de fato, tomarem uma decisão. Que dica você daria para esses eleitores? Pois é, a minha geração é a geração que ajudou o Brasil a reconquistar as liberdades democráticas, ajudou o Brasil a ter esse padrão de eleições que nós temos hoje, ajudou o Brasil a se repensar como nação, né? Nós estamos deixando para as novas gerações a oportunidade de construir um país melhor. Agora, não haverá de ser com a indiferença, né? Esses 30 milhões de pessoas que não foram votar, não vai ser com indiferença que nós vamos mudar esse país, né? Então, nós precisamos de cada um dos 30 milhões que não foram votar para que venham às urnas no domingo, manifestem a sua intenção, manifestem o seu desejo, né? É evidente que desses 30, uma parte está em trânsito, está trabalhando, tem milhões de ocupações. Vocês, jornalistas, vão estar trabalhando, cobrindo o processo eleitoral, os médicos, as enfermeiras, os motoristas de ônibus, quer dizer, muita gente vai estar envolvida profissionalmente no domingo, né? Mas não é justo que 30 milhões de pessoas percam a chance de mudar esse país. Voto nulo, branco ou justificar? Queria que você desmistificasse esses temas e qual que é a diferença entre eles? Rigorosamente nada, né? Quer dizer, um voto branco, mais um voto nulo, mais uma abstenção, você não interfere, esses votos não fazem parte do pacote que vão ter Aécio e vão ter Dilma. Então, se a Dilma tiver 10 e o Aécio tiver 9, esses 3 ou 4 que não forem votar, não vão nem para Dilma nem para o Aécio. Não vão favorecer nenhum... Não favorecem nenhum nem outro, né? Eles só desfavorecem o processo democrático. Professor, agora para finalizar, com que espírito brasileiro deve ir para as urnas e dar seu voto? Eu acho que com a liberdade que nós temos construído no Brasil nesses 25 anos, o Brasil que foi calado à força 25 anos pelos militares, que foi calado à força no período do Getúlio Vargas, que ficou 17 anos sem realizar eleições. Hoje nós temos a possibilidade de, a cada 2 anos, reconversar sobre o país, sobre a cidade, sobre o Estado, sobre a nossa representação. Nós não podemos perder, né, isso tudo que foi conquistado por gerações. Muitos jornalistas morreram, perderam a vida, muitos militantes políticos foram, seus corpos não apareceram até hoje, não é? Então o sacrifício das pessoas lá atrás para que nós chegássemos deste jeito em 2014 foi muito grande. Cabe às novas gerações honrarem e zelarem pelo espírito de brasilidade que essas pessoas legaram para que domingo, cada um de nós, com aquele papelzinho do título de eleitor na mão, tenha a oportunidade de dizer, está feliz, não está feliz com o atual governo, apoia, não apoia o atual governo, vai para a oposição ou não vai para a oposição, vai anular ou vai branquear o seu voto. Qualquer manifestação é bem-vinda. O pior de todas as manifestações é o desprezo e a indiferença. Pense nisso, eleitor, se você concordar comigo.
Bom, por hoje é só. O Boletim TJ Alfa fica por aqui. Amanhã você confere no TJ Alfa as notícias que foram destaque durante essa semana aqui na nossa região, às 7 da noite. Não perca. E no domingo, vote consciente. A gente se vê em breve. Até lá.